era muito medo. Eu não sabia se eu ia acordar no dia seguinte e o menino ia estar bem, se não ia estar bem. Era como se a gente vivesse uma montanha-russa, exatamente uma montanha-russa. Match Point da vida. Guilherme Bossolani, de 12 anos, era uma criança como qualquer outra, até que aos 1 ano e 8 meses, tudo mudou. Ele tomou a vacina da gripe nessa idade, 1 ano e 8 meses, e pós 3 dias da vacina, a escola entrou em contato comigo, porque ele estava com muitos hematomas, e esses hematomas foram piorando. E com 5 dias eu procurei a Unimed, porque ele estava assim queimando de febre, mais de 40 graus. Aí fomos para a Unimed, lá eu imediatamente já pedi um hemograma, porque eu fiquei muito preocupada com a quantidade de roxos, o que não é natural. E o hemograma saiu. E nesse dia ele estava com 18 mil de plaquetas. E aí eles ficaram todos bem assustados e quiseram internar o Guilherme na UTI. A minha maior preocupação era que fosse um câncer, uma leucemia, né? E aí começou a nossa luta naquele dia. Com a doença, os pais tiveram que privar Guilherme de diversos momentos de lazer, pois qualquer acidente poderia ser fatal. E aí vieram com a notícia que era PTI, que é púrpura trombocitopênica idiopática, e que ela poderia durar ali 6 semanas. E então fomos embora, mas o hemograma lá do Boldrini, ele saiu do Boldrini com 2 mil de plaqueta. Então assim, o risco de vida era gigantesco. E a médica nos disse, olha, vocês vão levar ele embora, 10 por hora na lombada, ele pode ter uma hemorragia cerebral. Então assim, voltamos para Rio Claro, um aperto no coração, mas voltamos. E de lá para cá, nós íamos 3 vezes por semana para Campinas, e segunda, quarta e sexta. Toda vez que nós chegávamos lá, a plaqueta do Guilherme ainda estava muito baixa. Ele demorou 5 anos para conseguir estabelecer um número de segurança nessa plaqueta. Então, qualquer vírus que ele pegasse, ele não podia ficar doente. Não existia festa de aniversário, não existia visita de parente, não existia escola, não existia nada. Ele não podia cair, não podia se machucar. Qualquer vírus que ele pegasse, o organismo dele trabalhava para matar o vírus e destruir as plaquetas também. Teve uma vez que eu me lembro, nós ficamos muito felizes, porque ele chegou em 20 mil de plaqueta, que ainda é muito pouco, que o mínimo é 150. E ele me falou, mamãe, eu quero brincar. E nós levamos Guilherme no pula-pula. Jamais eu imaginei que esse pula-pula pudesse ser tão sério para ele. Ele foi no pula-pula numa quarta-feira, piorou demais na quinta. E na sexta nós voltamos para o hospital. E nós chegamos lá, ele estava com 2 mil de plaqueta. Então dos 20 caiu para 2. E aí a médica, ela foi bem agressiva, ela falou, mãe, você pode matar esse menino. Mas eu só queria que ele brincasse. A gente só queria que ele se divertisse, porque ele nunca pôde ter uma infância que ele pudesse correr, né? Sempre gostou muito, muito de bola. E ele é canhoto, de pé e ambidestro. E o sonho do pai, eu acho que era que ele fosse jogador de futebol, né? Que o pai joga. Mas com 1 ano e 8 meses a gente teve que jogar fora, esconder e todas as bolas. E de lá para cá todos os brinquedos ficaram muito limitados, né? Ele não aprendeu a andar de bicicleta. Tudo que colocasse em risco a vida do Guilherme foi tirado dele. Porque para nós o importante era que ele estivesse bem. E foram assim inúmeras intercorrências. Bateu a cabeça, que foi acho que a pior situação da nossa vida, que eu achei que eu fosse perder meu filho. Nós fomos muito rápido para Campinas e esse menino não podia dormir e ele estava com sono. E quebrou o dente ficou pendurado, ele não podia perder sangue, ele perdeu muito sangue.
quebrou o braço e foi cirúrgico e não podia fazer cirurgia. Então foram inúmeras situações vividas com o Guilherme que eu falo que do coração eu não vou morrer, porque se eu não morrer até hoje, do coração não vai ser. E aí na pandemia foi o momento que nós nos afastamos, né, de tudo e todos. Eu conversei no meu trabalho e fiquei afastada, trabalhando em home office. Fui para o portal, né, para o Portal dos Nobres. Ficamos longe do meu marido também, que trabalha com público. E lá não tinha muito o que fazer. Então ele assistia às aulas da escola, ensinei a andar de bicicleta com muito cuidado, mas assim, ele já estava mais estabilizado, já não ficava tão doente quanto na infância, né, mais novinho. E aí eu comecei a ensiná-lo a jogar vôlei, que foi aí que eu fui percebendo que de fato ele tinha assim boas habilidades, né? Mesmo parado, não praticando esporte na infância, que ele não pôde, ficou restrito. Eu tive que limitar as brincadeiras do Guilherme todas em livro, Lego, tudo que fosse de montar. Tanto que ele aprendeu a ler e escrever com 4 anos. Não tinha muito o que fazer, né? Então as brincadeiras eram essas. Eu nunca imaginei que ele fosse ter tanta habilidade assim com a bola. Na verdade, foi surpreendente. O ano de 2023 estará para sempre marcado na vida de Graziele. Afinal, após 10 anos, seu filho recebeu alta e foi aprovado na peneira de um dos times mais importantes do voleibol brasileiro. Essa alta eu acho que desde que ele entrou lá, nós esperamos essa alta do Guilherme. E nunca foi possível, porque as intercorrências eram muitas e a doença dele, após 1 ano, ela virou crônica, que não se chegava no número necessário para que a gente tivesse uma segurança de vida, né? Logo que nós descobrimos, o meu celular despertava a cada 30 minutos, porque eu tinha medo de perder o meu filho. Eu tinha medo dele ter uma hemorragia cerebral, intestinal. Então eu acordava a cada 30 minutos e aí eu cheirava o Guilherme e olhava ouvido, nariz, boca, para saber se estava tudo bem com ele. E nós tiramos tudo que era de perigo em casa. Não tinha cama, não tinha sofá. Ele podia subir, ele não entendia, né? Ele podia subir e cair. Então tudo que colocava em risco a vida dele saiu de casa. E com 6 anos a médica deu alta para ele. Na semana seguinte ele teve uma intercorrência e tivemos que voltar para lá. E aí ela falou assim: mãe, eu não vou mais dar alta para o Guilherme antes dele entrar na adolescência, antes da gente analisar pelo menos 5 anos de vida do Gui, sem intercorrência nenhuma. E aí foi, ficamos esperando desde os 6 anos esses 5 anos. E eles passaram. E ele teve alta. Eu tenho uma imensa gratidão por aquele hospital, porque a médica que cuidou do Guilherme, a doutora Mônica, ela não foi só a médica dele, ela foi uma mãe junto comigo. Então assim, era muito medo. Eu não sabia se eu ia acordar no dia seguinte e o menino ia estar bem, se não ia estar bem. Era como se a gente vivesse uma montanha-russa, exatamente uma montanha-russa. Ele estava bem hoje, amanhã ele já não tinha cor e era assim. Então ela foi um anjo nas nossas vidas. E eu nunca vou poder agradecer tudo que ela fez por ele. Mas no dia da alta, ela disse assim: Guilherme, eu quero que você volte para Campinas, mas eu quero que você volte jogando. Eu quero que você volte sendo um jogador aqui de Campinas. E isso ficou muito marcado, sabe, dentro de mim, porque nós íamos para lá 3 vezes na semana, né? Inclusive teve aí, né,
a notícia da peneira. E eu falei, bom, será que ele está preparado para enfrentar uma peneira, né? Já participou de inúmeros campeonatos, mas será que ele está preparado para uma peneira? São muitos meninos, é o Brasil inteiro. E nesse dia da peneira, eu falei, meu filho, hoje eu quero que você entre e que você faça o seu melhor pelo esporte que você gosta. E ele foi lá e fez. Eram 500 meninos e dos 500 passaram na primeira fase seletiva 30 e na segunda fase ficaram 23 meninos. Então, assim, foi um ano, 2023 foi um ano de muitas vitórias na vida do Guilherme. A começar pela alta, né, que eu falo que menino guerreiro. Ele nunca me perguntou o que ele fazia lá. Nunca ele me perguntou por que ele não podia brincar como as outras crianças. Ele nunca questionou. Muitas crianças com câncer, extremamente debilitadas. Ele brincava com todas. E ele nunca me perguntou por que aquele amiguinho não tem cabelo. Nada, nunca. Para ele, todos eram como ele. E estavam ali lutando pela vida. Guilherme tem apenas 12 anos, mas demonstra uma maturidade e empatia impressionante com tudo que viveu e superou. Fica evidente a gratidão pelos pais e a forma como encarou os momentos de dificuldade. Eu acho que os meus pais, eles, me ajudaram muito. Eu encaro isso de uma forma muito leve, porque não pode ser pesado quando a gente está no esporte. Igual a minha mãe falou, a gente tem que gostar. Então, eu fico bem de boa com essa parte. Eles me ajudaram muito, eu fico muito feliz. Nossa. Agora é aproveitar. Aproveitar tudo que aconteceu, deixar o passado, as coisas ruins e aproveitar o presente das coisas boas. Para quem tem uma doença, seja qual for o tipo de doença, procurem viver o dia a dia, cada dia, tá? Não se desesperem. Às vezes a gente quer resolver as coisas muito rápido, mas a gente não consegue resolver. Então entreguem, deixe o tempo acontecer, deixe o tempo de Deus acontecer, tá? Não desanimem, se apeguem à família, tá? A família é muito importante. Continuem firmes. E eu desejo assim a todas as famílias que tenham muito amor no coração, muita humildade e amor ao próximo principalmente, tá? Nesse ano que se inicia, um novo ano desafiador para todo mundo. Muito amor ao próximo. É só com isso que a gente consegue superar todas as dificuldades que aparecem na nossa vida.